Kardec, Luiz Fabiano na área, cruzamento, Kardec, olha a bola pro Lucas, olha a chute do Lucas aí! E o Rogério, pé direito na bola, passou pela barreira! Fala aí pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Barbudo Tricolor. Eu sou o Oscar, você já me conhece. Hoje nós vamos falar aqui mais a respeito de Caleri, tá quase fechado. Vamos falar a respeito de Miranda e também a respeito aqui de Daniel Alves. Antes de mais nada, eu vou pedir para você se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Vídeo todos os dias aqui falando do nosso São Paulo, nosso Tricolor, com as notícias atualizadas, as melhores fontes aqui para vocês. E deixa o like aí para ajudar na divulgação do nosso vídeo aqui na plataforma do YouTube. Sempre lembrando a vocês o link do meu site para você comprar a sua camisa de time, tá aí na descrição, assim como todas as minhas redes sociais, Twitter, Twitch, TikTok e Instagram. Lembrando também vai estar aí o link do meu canal secundário para você seguir lá, beleza? Então segue a gente aí no nosso outro canal, onde a gente fala de futebol em geral, futebol europeu e outros clubes do futebol brasileiro. Vamos lá, rapaziada, começando aqui falando a respeito do João Dória, que teve uma participação no podcast. E ele falou, dentre outros assuntos, a respeito da liberação do público nos estádios, principalmente aqui em São Paulo. E ele falou que o último trimestre do ano vai ser muito melhor e que a partir de outubro deve começar a liberar o público nos estádios, começando aí com a capacidade de 40% do público total. Então logo aí nós devemos ter a liberação dos públicos e o público de volta aí no estádio, no futebol brasileiro, já com o pessoal aí depois de todas as idades da vacina, do pessoal aí que vai tomar a vacina contra o coronavírus. Outra notícia aí muito legal é que o Luiz Fabiano vai ter uma carta Icon Legend no FIFA 22. Se você não sabe, se você nunca jogou, o FIFA ele tem algumas cartinhas de jogadores que já se aposentaram e foram destaques. E dos conhecidos aí da torcida São Paulina tem, por exemplo, o Crespo, tem o Kaká e agora terá Luiz Fabiano a partir da próxima edição. Foi confirmado hoje, então aí nós teremos o LF9 no FIFA. Eu sei que muita gente aí curte PES, mas eu curto o FIFA pra caramba e fico muito feliz de poder agora utilizar aí a cartinha do Luiz Fabiano, que vai ter no máximo o overall ali da sua melhor cartinha, melhor versão 9.3. Então o total aí, o overall dele vai ser de 9.3, muito bom inclusive, vai ser um baita de um atacante nesse jogo. Agora vamos falar do Toró, que rescindiu o contrato com o Sport e agora é o novo reforço do Dragão, do Atlético Goianiense. Isso porque o que basicamente aconteceu foi o Jean, né, goleiro que ainda é de São Paulo, está emprestado para o Cerro Porteño, foi emprestado na temporada passada para o Atlético Goianiense, que enfrentou o São Paulo no Brasileirão passado, se eu não me engano até ganhou o jogo e escalou o Jean. Quando o jogador é emprestado para outra equipe e enfrenta a equipe que atualmente tem contrato, você tem que pagar uma multa, que no caso do Jean era de 300 mil reais, que não foram pagas, ainda não tinha sido quitado. O que o São Paulo resolveu em relação a isso? O Sport já não queria o Toró e também não queria mais o Júnior Tavares. A volta do Júnior Tavares foi vetada, então o Sport vai ter que continuar com o jogador. Em relação ao Toró, como ele não seria utilizado, o São Paulo resolveu por negociar com o Atlético Goianiense esse repasse de jogador. Então o Toró vai para o Atlético Goianiense como forma de compensar esse pagamento que ainda não tinha sido feito em relação à escalação do Jean. Eu acho que nesse caso aí foi bom para o São Paulo e também para o Toró, para o São Paulo, que não vai utilizar realmente o jogador, não vai ficar com mais um jogador encostado recebendo salário, e bom para o Atlético Goianiense, que a nível de Campeonato Brasileiro, o Toró para o Atlético Goianiense pode ser um jogador útil e pode até, quem sabe, se destacar por lá, ganhar mais confiança e até ficar em forma, né? O Toró aí, quando estava no São Paulo, que precisava entrar, cara, era um buchão gigantesco, então que ele fique em forma aí, recupere a sua confiança, o seu bom futebol. E agora vamos falar a respeito do Daniel Alves, dessa convocação polêmica dele aí para a seleção olímpica. Nós tivemos mais informações a respeito do seu contrato e cláusula e também a respeito dessa polêmica convocação do Daniel Alves. E o que aconteceu foi o seguinte: o próprio Daniel Alves entrou em contato com o André Jardine falando para ele convocá-lo, que ele conseguiria a liberação
do São Paulo para jogar pela seleção olímpica. Ele garantiu e o André Jardine, que não é besta nem nada, foi lá e convocou o cara. E o que acontece, o detalhe que nós temos de informação a respeito do contrato do Daniel Alves é de que o jogador ele consegue a liberação sempre que a seleção convoca ele, porque tem uma cláusula no seu contrato que o São Paulo é obrigado a sempre liberar o Daniel Alves para a seleção quando esse for convocado. E aí o que é que acontece que eu coloco como crítica aqui? A diretoria do São Paulo em momento nenhum falou a respeito disso, apenas que deixa o jogador ser liberado e que ele pode jogar pela seleção. Mas o fato é que o São Paulo assinou com o Daniel Alves, já sabendo que toda vez que a seleção chamar ele para jogar, convocar ele, ele vai ser liberado por cláusula, senão pode ser quebrado o contrato e o São Paulo pagará multa. E não deve ser uma multa nem um pouco baixa. Então, muito triste, porque é um jogador que não quer estar aqui, ele sempre vai priorizar a seleção. Inclusive, essa convocação dele para a seleção olímpica é visando a Copa de 2022. Ele já não é um nome tão certo assim na Copa de 2022. E ele pode usar talvez um ótimo desempenho, um título pela seleção olímpica, para talvez mudar as ideias do Tite e ele participar da Copa de 2022 na seleção principal. Então é triste, me deixa mais bravo ainda e com mais vontade de que o jogador seja negociado. Você libera aí 1,5 milhão da folha salarial e ainda tem o valor de transferência dele, já que ele pertence ao São Paulo nesse momento. E agora vamos falar a respeito do Miranda, que está fora do jogo contra o Internacional. Foi muito surpreendente, o Miranda já está de volta no jogo contra o Corinthians e agora nós sabemos que isso foi precipitado da parte do São Paulo, da parte do DM do São Paulo. Não era para ter já utilizado o jogador contra o Corinthians, era para ter segurado o jogador mais um pouco para ele jogar nos próximos jogos e ter aí uma sequência. Aí o Miranda sentiu novamente o desconforto e agora desfalca o São Paulo no próximo jogo e não faz trio de zaga ali com Arboleda e também com Léo. Nós vamos ter que jogar novamente com o Bruno Alves. Falando a respeito de Gabriel Sara, é outro que não joga, tá? Ele deve estar à disposição do São Paulo para o jogo contra o Bahia, mas no jogo de amanhã ele também não participa. Agora vamos falar a respeito do Caleri. Eu sei que você está ansioso para saber as novidades a respeito dessa negociação envolvendo o Caleri. Nós vamos começar aqui, antes de mais nada, falando a respeito desse assunto do Grêmio, de que o Grêmio estaria interessado. O Grêmio entrou em contato com o pai do jogador, porém ele respondeu, assim como respondeu para o Flamengo e para o Palmeiras em anos anteriores, aí o Caleri só joga no Brasil, no São Paulo. Então ele segue aí a negociação com o São Paulo e o Grêmio não fez proposta oficial e essa informação foi confirmada pela diretoria do clube gaúcho. Então o Caleri ou joga no São Paulo ou vai jogar em outro clube aí de outro país, mas em outro clube aqui no Brasil ele não joga. E falando a respeito da negociação em si, eu tenho duas coisas aqui para falar para você se iludir. Pode se iludir. Hoje mais cedo, São Paulo publicou em seu Twitter uma imagem lá a respeito da São Paulo Mania, uma jaqueta lá do São Paulo bem cara, por sinal, R$400, e entre vários comentários ali reclamando do preço do produto, teve um comentário de um seguidor da página oficial do São Paulo falando para o São Paulo anunciar logo o Caleri. E a resposta da São Paulo Mania, que foi marcado pelo perfil oficial do São Paulo, o mesmo perfil que foi marcado, comentou o seguinte: fica de olho aí, como se desse, lógico, a impressão de que o São Paulo logo já vai ter fechado o negócio e já vai anunciar o jogador. E outro indício da contratação do Caleri é que o perfil oficial do São Paulo lá no Twitter saiu curtindo várias postagens aí mencionando o atacante, o Caleri, fotos e gols falando do jogador, foram curtidos pelo perfil oficial do São Paulo, o que entrega uma negociação e talvez até um acerto. Falando na negociação em si, o Caleri já aceitou em torno de R$420 mil por mês até o fim do ano como salário. Ele já aceitou e já sinalizou de forma positiva e agora o que falta é só o acordo com os empresários. E realmente a qualquer momento esse negócio pode estar fechado e o Caleri ser anunciado como novo jogador do São Paulo. Hoje o Osasuna, o clube que o Caleri estava jogando lá na Espanha, se despediu do jogador e a torcida do clube espanhol ficou bem triste porque gostava da entrega do jogador, da raça, e o jogador não foi tão mal assim por lá. Na verdade ele não foi tão mal assim na Europa como geral, né? Não foi esse horror que a torcida do São Paulo fala, e realmente é falta de conhecimento do futebol europeu, não acompanham, apenas falam que ele foi um lixo por lá e que não serviria para voltar para São Paulo. Uma falácia, uma besteira falar um negócio desse. E aqui no Brasil ele deita. E esse foi mais um vídeo. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Muito obrigado por assistir e até o próximo.